Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado de hoje à noite é Heitor Freire, diretor da Sudene. Heitor, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Gostaria de começar o nosso bate-papo aqui falando aí sobre essa nova oportunidade profissional e de vida pública que é a de ocupar a direção de um órgão tão importante para o Nordeste que é a Sudene, que hoje tem sede em Recife. Como é que está sendo para você essa oportunidade? Você que já foi da iniciativa privada, teve a oportunidade de atuar no Congresso Nacional e agora está tendo essa chance de ser um dos diretores da Sudene. É uma honra, é uma satisfação. A Sudene, ela foi criada em 1959 com o intuito de diminuir a desigualdade na nossa região, Nordeste, em todo o Brasil. Então, quando ela foi criada, um órgão muito forte, com a intenção de ser o coordenador, capitanear e resolver o problema da desigualdade no nosso Nordeste. Se fosse um órgão muito grande, com muitos funcionários, uma determinada época, eram na casa dos milhares de servidores que a casa tinha. Só que com o passar dos anos, os órgãos foram se tornando precários. E a Sudene perdeu essa força que tinha nas últimas décadas. Então, eu chego em um momento em que nós vamos restaurar a posição que a Sudene merece estar. Hoje nós temos a missão de trazer novas empresas, atrair investimentos, geração de emprego e renda, incentivo, manter empregos e, claro, desenvolver a consciência socioambiental também dessas empresas que estão recebendo esse incentivo do governo federal para se instalarem em nossa região. Então, a minha intenção hoje é em trazer o que eu aprendi na iniciativa privada. Ou seja, eu sempre fui da iniciativa privada, isso fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, tive a oportunidade de viajar a outros países, fui servir, trabalhei como deputado federal. Eu digo trabalhei porque político, eu não sou adepto a político ser tratado como celebridade. Político é servidor, é funcionário do povo brasileiro. Então, dessa forma que eu vejo político, eu me via como deputado federal. Portanto, os 4 anos que tive lá, tive a oportunidade de conhecer Brasil, Nordeste, Ceará, conhecer a realidade do nosso povo, as necessidades, casando com o que eu tinha de conhecimento, de vida profissional e acadêmica da iniciativa privada, hoje trazer para a Sudene. Então, é um desafio, é uma honra ao mesmo tempo, mais uma vez, servir a nossa população. Eu amo o Nordeste, amo o Ceará, amo nossa região. Lembrando que a Sudene, ela abrange não somente os 9 estados aqui do Nordeste, mas também o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então é um desafio que eu tenho encarado com bons olhos, de uma forma muito feliz e satisfeita. Estamos iniciando toda essa nossa série de atração de investimentos aqui no Ceará. Portanto, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a Sudene, sobre o nosso trabalho e deixar também as portas abertas aí para aqueles que queiram vir se instalar e continuar aumentando as suas operações em nossa região. O presidente Lula, desde que foi eleito, tem buscado atender às reivindicações dos estados nordestinos, uma região onde ele foi bastante abraçado pelos eleitores no período da campanha eleitoral e na votação. A Sudene ela tem um papel muito importante na região. Qual é hoje a concepção, qual é a missão que está sendo repassada pelo governo federal em relação ao papel que a Sudene deve desempenhar nesse momento em que os estados estão buscando por novos recursos? Hoje, qual é a missão a ser desencadeada por esse órgão? Hoje, a missão da Sudene é em atrair novos investimentos e manter esses incentivos que hoje a Sudene ela dá para essas empresas que estão instaladas em nossa região, manter e ajudá-los a expandir e crescer na geração de emprego e renda. O governo federal tem sido um grande parceiro do povo nordestino. O presidente, os seus ministros têm vindo constantemente aqui em nossa região, tem tido esse fácil diálogo aberto de forma transparente. A sua articulação política tem sido muito boa também em agregar
Agora não é mais, ninguém está mais em período eleitoral e a eleição já passou. Agora o Brasil tem que ter esse momento de paz política e focar onde realmente merece ser focado, que é na geração de emprego e renda. Temos muitas pessoas sofrendo, não somente nordestinos, mas brasileiros sofrendo com a falta de emprego, sofrendo com a precariedade dos serviços que existem, desde infraestrutura, transporte, saúde. Então agora é o momento de unir forças com todos os partidos, com todas as autoridades, autarquias, com o povo, independente se votaram ou não no governo, né, atual, no presidente Lula. A intenção agora é unir forças e trabalhar. E nós, na qual fomos dado essa missão na Sudene de desenvolver a nossa região, a nossa missão é essa, deixar as portas abertas. Eu estou hoje à frente de uma diretoria na qual a gente trabalha com a gestão de fundos, incentivos e atração de investimentos. E há recursos hoje, Heitor? A Sudene dispõe de recursos hoje para ajudar, principalmente nessa questão do financiamento aí das empresas? A Sudene hoje ela trabalha com duas vertentes. Quais são as vertentes? Fundos e incentivos. Incentivos é muito fácil, é isenção do imposto de renda, pessoa jurídica, ou seja, a empresa deixa de pagar um dinheiro que voltaria para os cofres públicos, que é um imposto. Então ela é isenta desse valor, eu estou falando assim em palavras bem gerais, porque é isenta até 75% e os outros 25% que ela pagaria, 30% ela pode depositar em uma conta, por exemplo, no Banco do Nordeste, que recebe ali o equivalente à taxa Selic, e ela depois pedir esse valor para reinvestir na empresa, seja em equipamentos, modernização. Portanto, de forma bem simples, é a isenção do imposto de renda, o que muitas empresas, se você olhar nos últimos 10 anos, foram quase 250 bilhões em incentivos. Ou seja, foi muito dinheiro que deixou de ir do pagador de imposto, que deixou de ir para o povo brasileiro, que iria para a saúde, para a infraestrutura. Essas empresas deixaram de pagar aos cofres públicos para investir em suas regiões. Então elas têm a responsabilidade de manter empregos, uma responsabilidade social de cuidar daquela região e ambiental também. Então a Sudene, ela participou bastante na questão de incentivos, ou seja, empresas que atualmente atuam nessas regiões, nós estamos sempre de portas abertas, porque eu olhei essa semana, eu recebi o pedido de isenção de uma grande empresa que não somente está aqui no Ceará, mas está em todo o Nordeste, em todo o Brasil, quase 250 milhões anuais que eles deixam de pagar aos cofres públicos, e isso eles têm que reinvestir na sua empresa, gerar mais emprego, manter emprego e cuidar da parte social, ambiental também de suas regiões. Então nós temos ali a vertente dos incentivos fiscais e a outra vertente são os fundos. Que fundos são esses? Hoje a Sudene, ela praticamente trabalha com dois fundos. O Fundo Constitucional, que é o FNE, que ele é operado pelo Banco do Nordeste. Qual a participação da Sudene? A Sudene, ela define as diretrizes, faz o plano base do fundo, ela também ajuda na sua fiscalização. Só que ele é operado, o risco ela é do Banco do Nordeste. São aí 30, 40 bilhões que esse fundo tem e a Sudene participa dessa forma. E o outro fundo que nós temos, que é operado 100% pela Sudene, é o FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Depende do ano, do orçamento. Eu acredito que esse ano passou de 1 bilhão esse recurso. Atualmente nós temos ainda em caixa uns 600 bilhões. Nós recebemos normalmente no segundo semestre suplementação. Eu acredito que tem uma suplementação de mais 200, 250 milhões vindo para esse fundo. E as empresas elas podem solicitar. O que acontece é que temos muitos pedidos e não temos dinheiro suficiente para ajudar todas essas empresas. Atualmente nós temos ali em carteira, em pipeline, empresas pedindo recurso, fundos, temos aí quase em torno de 4 bilhões em carteira e nós só temos o que eu disse, 600 milhões. Então assim, nós não temos recurso para todos, mas é um bom recurso que nós temos para ajudar o desenvolvimento da região. Então eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Band Entrevista, hoje conversando com o Heitor Freire, que é diretor da Sudene. Próximo bloco, falar um pouquinho aqui de política e eu volto já já.
Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje o meu convidado é Heitor Freire, que é diretor da Sudene. Heitor, o senhor é do União Brasil. Foi um partido que, no governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve muito alinhado, né, com o presidente. E agora, parte do partido já hoje compõe a base do presidente Lula. Como é que está essa situação? Vai se chegar realmente a um consenso? Porque, de qualquer forma, a União Brasil tem um papel importantíssimo hoje na contagem de votos durante as votações na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto maior partido hoje da Câmara dos Deputados. Uma presença também muito grande no Senado, são quase 10 senadores. E também temos aí 4 governadores, ou seja, um partido muito forte. Estamos aí dentro dos 3, 4 maiores partidos do Brasil. No governo passado, nós éramos PSL, lembrando que a União Brasil foi uma união do PSL com o DEM. O PSL foi o então partido do presidente Jair Bolsonaro. Porém, logo no primeiro ano de governo, ele teve uma desavença, quis tomar o partido e aí criou uma briga com o presidente Luciano Bivar, que acabou que naquela época o presidente Bivar foi muito injustiçado por palavras proferidas pelo então presidente. Naquela ocasião, eu pessoalmente me posicionei juntamente com o presidente Luciano Bivar, mas nós fomos governo, mas não era que fôssemos bolsonaristas, nós tínhamos pautas em comum com o governo naquele momento. O governo passou, o presidente Lula, ele iniciou a sua articulação nas casas, ele tem um coração muito amplo, muito articulador em trazer os partidos para pautas. Ele não está ali mudando a ideologia política partidária dos partidos, ele está trazendo pautas. Uma reforma tributária, ela já era pauta no governo passado e ela precisa ser feita agora. Uma reforma administrativa, reforma eleitoral, ou seja, nós temos pautas em comum do povo brasileiro. União Brasil, hoje, em sua maioria, ela já é base do governo, ela já tem entregue esses votos para o governo. Temos, obviamente, alguns políticos, né, detentores de mandatos nesse momento, que são historicamente opositores, como Sérgio Moro. Ninguém pode esperar que eles vão se aderir ao governo. E eu, uma vez, uns 2, 3 meses atrás, tive uma conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele mesmo, ele está na política há quantas décadas, né? 4, 5 décadas, e ele mesmo me disse, Heitor, a gente não espera 100%. Ninguém nunca espera 100%, mas 70%, 80%, e hoje isso a União Brasil tem. Nós temos entregue esses votos ali, capitaneado pelo líder Elmar, pelo presidente Bivar, pelo secretário-geral, pelo ACM Neto. Então, assim, o partido tem entregue esses votos, e nós queremos fazer parte de um governo que olhe para o Brasil e desenvolva o Brasil. Ninguém aqui está mudando a sua ideologia política, partidária, não. A gente está focando no Brasil. E é isso que a União Brasil tem feito. A gente quer ajudar o desenvolvimento. Ninguém quer barrar pautas que são de interesse do povo brasileiro. Eu falei agora do arcabouço fiscal, reforma tributária. Isso é uma pauta que já vem sendo falada há muito tempo. Então o partido tem sim, é base do governo. Temos esses cargos, na qual eu sou um dos que foram recomendados pela União Brasil. Eu falo de forma muito transparente, isso é republicano, é normal você ter ali um governo que convoca, que chama, né, os seus aliados para compor sua base. Então, temos os ministérios do turismo, integração do próprio ministro Valdez, que se desfiliou do PDT e vem se filiar à União Brasil, indicado ali pelo senador Alcolumbre, e temos também comunicação, que é o Juscelino. Então nós temos cargos no governo e o partido já tem demonstrado isso nessas votações e a tendência é aumentar. Agora, unanimidade, ninguém nunca pode esperar isso. Em nível de política local, o senhor recebeu muitas críticas pelo fato do seu partido aqui ter uma postura, vamos dizer aqui, de oposição ao atual governo do Estado, que é do mesmo partido do presidente. O fato do senhor passar a compor, a ter um cargo dentro dessa esfera federal, o senhor recebeu muitas críticas? Com certeza, isso aí eu recebi demais, dos dois lados, porque assim, o lado extremista, bolsonarista, fica naquela lembrando e acha que a gente está traindo a ideia. Não, eu não sou bolsonarista e eu abandonei aquela ideia logo em 2019, naquele racha com o presidente. Agora sim, sou um conservador, sou de direita, nunca mudei a minha posição política e sei mais, bolsonarista eu nunca fui.
E por outro lado, o lado extremista de esquerda também ataca, porque lembra de episódios que aconteceram, só que são muito extemporâneos, são de uma época que não existe mais. E outra coisa, eu digo isso constantemente, ninguém está condenado a ser a mesma pessoa para o resto da vida. Eu tinha pensamentos naquele momento que eu me arrependo, que eu não tenho mais aqueles pensamentos extremistas. Não estou mudando a minha ideologia conservadora de alguns temas que eu acredito que são, pessoalmente, importantes para a minha pessoa. Eu sou um cristão, mas alguns temas coisas que talvez eu fiz, falei, ali eu me arrependo. E o ser humano, ele constantemente está nesse processo de evolução. Então, assim, críticas a gente sempre recebe, mas assim, eu tenho hoje eu estive conversando com o líder do governo, Elmano, na Assembleia Legislativa, em pautas de interesse do governo, recebi, há 2 semanas atrás, na Sudene, em Recife, o secretário da Casa Civil, o presidente da Assembleia Legislativa, que são aliados do governo. Estou marcando uma agenda com o governador do Ceará, recebi outros governadores e aliados de outros estados. Então, assim, a nossa pauta agora, ela é Brasil. Nós queremos somar com o desenvolvimento do Brasil. União Brasil é um partido grande, é base do governo. Os que estão indicados nos cargos que a União Brasil indicou, que é o meu caso, nós estamos ali para desenvolver um papel que ajude o povo nordestino, que ajude o povo brasileiro a se desenvolver. Ninguém está entrando em guerra política local, não é momento, ninguém está em campanha de nada. O foco agora é ajudar no desenvolvimento do Brasil. E está dando certo. Essas políticas estão dando certo. O senhor hoje está ocupando um cargo na Sudene, mas qual é a sua perspectiva? Qual é o seu futuro político? O senhor já foi deputado federal, pretende se candidatar nas próximas eleições? Próximo ano aí tem eleições municipais. Qual é a sua ideia, qual é a sua perspectiva em termos políticos? Eu hoje ocupo uma suplência que me posiciona a reocupar esse cargo. Então, assim, assumir um período do mandato de deputado federal, eu devo assumir porque isso é acordo interno do partido local. Então, em algum momento dessa legislatura, eu volto à Câmara Federal, devo assumir ali um período de 4 ou 8 meses, ou 2 períodos de 4 meses, isso é acordo entre o partido, mas também nós temos candidatos a prefeitos desse partido, que se forem eleitos, obviamente a gente sobe para a vaga. Então, assim, eu não saí da política. Se eu tenho uma intenção nas políticas municipais, eu ainda não sei. Isso aí eu vou conversar primeiro com o meu presidente Luciano Bivar e ter a sua indicação local aqui, qual a direção. Mas eu vou seguir o direcionamento do meu líder, que é o presidente do partido, uma pessoa assim que eu tenho uma amizade muito próxima. Agora sim, daqui a 4 anos vamos voltar. Na disputa aqui municipal, vamos ter aí uma perspectiva de disputa bem acirrada aqui, né? Isso aí vamos deixar, né? Porque assim, os papéis não estão definidos ainda, os candidatos não estão definidos, as assembleias do partido as convenções ainda não aconteceram, mas vamos um passo de cada vez, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Vamos combinar aí um novo bate-papo aí mais no futuro para a gente falar aí sobre esses projetos aí desencadeados lá na Sudene. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade, acompanhem aí os passos da Sudene, tem Transnordestina, outros projetos grandes que a Sudene vai participar e mudar a vida do povo nordestino. Muito obrigado. O Band Entrevista desse sábado vai ficando por aqui. Já marca um compromisso com você. Até a próxima semana. Até lá.